Olá, professor! Olá, professora! Nesse nosso curso sobre linguagens, depois que a gente discutiu o próprio conceito de linguagem e problematizou temas tão importantes como leitura, escrita, produção textual, letramento, dificuldades no ensino da leitura e escrita, ensino da língua estrangeira, educação física, tantos temas importantes. Hoje nós vamos pensar uma temática privilegiada para a educação. Vamos falar sobre arte, um campo privilegiado para pensar a educação e a formação do ser humano. O tema da nossa aula é exatamente esse, a arte no processo de formação humana. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Sumaya Matar, do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, uma especialista no assunto. Sumaya, muito prazer em receber você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre a arte com professores e professoras. Obrigada. Com certeza, com certeza. Eu começo te perguntando qual é o papel da arte na formação humana? A arte é fundamental ao processo de formação humana. Com certeza. É insubstituível para o desenvolvimento do ser humano. Nenhuma outra área faz aquilo que ela é capaz de fazer. Então, em primeiro lugar, é uma área tão antiga quanto o próprio ser humano, porque acompanha a sua história desde o seu início, do seu surgimento. Então, há um acúmulo de conteúdos, de experiências, de obras, que todo ser humano precisaria ter acesso, inclusive para se sentir parte do tecido cultural e da própria humanidade. É uma atividade complexa da inteligência humana. Então, e por ser um produto da inteligência humana, e uma atividade da própria inteligência, envolve vários aspectos que são absolutamente necessários de serem desenvolvidos, como a percepção, a memória, a criatividade, a imaginação. Então, é fundamental para o ser humano. E tem um outro aspecto que diz respeito a esse sentido de pertencimento também. Quer dizer, nós nos sentimos pertencentes à humanidade, à cultura, quando nós podemos nos expressar, falar um pouco do mundo que a gente vive, interpretar o mundo e expressar aquilo que nós sentimos e pensamos também sobre ele. Ao mesmo tempo, nos coloca em conexão com outras pessoas, com outras culturas, com outras épocas. Então, isso vai nos dando esse sentido de pertencimento. A arte nos traz isso. E como você vê o papel da arte no contexto do mundo contemporâneo? Ela é fundamental, Por exemplo, agora que nós estamos num contexto de pandemia, quantos de nós não recorremos aos espetáculos online, a peças de teatro, a shows, e quanto que isso nos fez nos sentirmos de alguma maneira menos entristecidos, menos isolados. E mais humanizados. E mais humanizados. Então é impossível pensar um mundo sem a arte. E num mundo que está repleto de desigualdades sociais, de contradições, de questões que precisam ser, de alguma maneira, enfrentadas por todos nós, sem a arte ficaria tudo muito mais difícil, porque ela nos ajuda a simbolizar os nossos sentimentos. Então, e ao mesmo tempo, ela nos tira de um presente infinito, essa ideia de que estamos num presente interminável, e nos lança para um futuro possível. Então, e esse é o papel da imaginação criadora. Então, ela nos desloca da mesmice, do ordinário. Então, imagina. Ela transcende. Ela nos ajuda a transcender. Então, ao mesmo tempo que ela nos relaciona ao passado, porque trazemos conosco a nossa memória, as nossas histórias, as obras carregam a memória e a história também, de várias culturas e de várias épocas, ela também nos ajuda a significar o presente, portanto,
de alguma maneira, sairmos, né, dessa situação, muitas vezes de aprisionamento, não é? E de falta de expectativas, de falta de esperança, e nos lança para o futuro, nos ajuda a projetar, a conceber possibilidades. Então ela é fundamental para o mundo, como foi para todas as épocas da humanidade. Com certeza. E assim, nessa perspectiva, eu ia te perguntar alguma coisa que me preocupa muito, que é em função das desigualdades sociais, e a gente sabe das dificuldades de acesso aos bens culturais, como fica o desafio de trabalhar com a arte nesse contexto de injustiças e desigualdades? Então, essa pergunta, ela nos faz pensar também de que arte nós estamos falando. E o que nós entendemos por arte, né? Se nós pensarmos a arte só como aquilo que está nos museus, não é? Nos museus e nas casas especializadas, ou aquilo que de verdade é reconhecido pelo mercado, pela academia, pelos compêndios de história da arte como arte, e isso foi feito historicamente dessa maneira, né? Então nós estamos trabalhando com uma ideia muito elitista de arte. Se nós abrirmos um pouco, né, esse escopo de compreensão, nós vamos agregar a essa concepção de arte uma enorme diversidade de expressões culturais, inclusive, né? Então, nesse sentido, a arte precisaria, né, o ensino de arte, sobretudo a educação artística, a arte-educação, o ensino de arte, aquilo que se faz em nome da arte no campo da educação, precisaria abrir o leque de possibilidades e não trabalhar só com aquilo que já hegemonicamente é considerado como arte. Então essa é a primeira questão. Quer dizer, a arte não pode se fechar nos muros da escola ou nas paredes da sala de aula. Ela não só não pode se fechar nos muros da escola e nas paredes da sala de aula, como ela não pode se fechar num conceito hegemônico de arte, né? Então, nós temos trabalhado no campo da arte-educação, historicamente, né? E na universidade isso acontece também, na formação do artista, do crítico de arte, do historiador da arte, com uma concepção europeia de arte, branca, né? Ocidental. Como se tivesse uma arte melhor, mais bonita, mais perfeita e de melhor qualidade. Como se houvesse uma arte melhor, mais bonita, perfeita, de melhor qualidade, e como se poucos de nós pudéssemos ser artistas. Como se os artistas tivessem reservado seu espaço restrito. Exatamente. Aí nós entramos numa discussão que é muito presente, infelizmente ainda é uma concepção de muitos professores, que tem a ver com a ideia de dom, de talento, né? Então, quer dizer, poucos serão artistas, poucos têm dom para isso, têm talento para isso. Isso é uma ideia que nos acompanha por séculos. Quer dizer, se a criança tem dom, ela pode ser um artista, dom se não tiver. Para fazer este tipo de arte, né? Que está dentro desse enquadramento hegemônico elitista. Então, pensemos então, a diversidade cultural e as desigualdades sociais não podem ser um impedimento para a expressão artística, né? Pelo contrário, elas exatamente representam um potencial para a democratização da possibilidade de expressão e de criação. Porque quando você abre a possibilidade para que novas formas de expressão, para além dessas já consagradas, né, façam parte do trabalho educativo, você está de verdade democratizando. Então você está transformando a desigualdade, na verdade, num elemento propulsor para a democratização, né, da expressão, da possibilidade de se expressar. Parece que a gente tem um desafio aí de sair da caixinha que está formatada e tão enraizada muitas vezes na cultura escolar, e a gente tem que acreditar que todo mundo pode fazer arte, curtir arte, pensar a arte, viver a arte. Porque já faz, porque na verdade já faz. Então, se nós nos distanciamos desses códigos hegemônicos, das caixinhas, nós vamos ver que já há
Já a dança, a música, o teatro, né, a expressão visual, o desenho, a pintura, ela já está em circulação, só que a escola não agrega isso ao seu trabalho, né? Pelo contrário, continuamos trabalhando com os artistas consagrados, com aquilo que entrou na história da arte oficial e tudo mais, e com esses códigos. Isso vai gerando mais desigualdade. Isso não quer dizer que esses conteúdos historicamente acumulados não tenham que entrar na escola, muito pelo contrário. Precisam, porque, na verdade, é um direito de todos nós e das crianças terem acesso, né? Mas há um trabalho aí a ser feito. Há uma enorme diversidade cultural no Brasil que precisa ser explorada por nós, né? Explorada no bom sentido, né? Para enriquecer os nossos currículos. E há, não à toa, uma lei que nos obriga a trabalhar com a diversidade cultural, sobretudo com o universo indígena e afro-brasileiro, que é a Lei 11.645/2008. Essa lei obriga os professores de arte, de literatura e de história a trabalharem com os conteúdos étnico-raciais, sobretudo dessas duas matrizes, né? Então, isso está aí, precisa ser trabalhado. Quer dizer, na hora que nós abrimos os olhos para esses códigos e para essas formas de expressão, necessariamente a gente vai democratizar e trabalhar num sentido de enfrentamento dessas desigualdades. Tá aí, fica aos professores o desafio de trabalhar com os códigos diversos e formas diversificadas de expressão e cultura, né? Uma possibilidade de resgatar identidades e de fortalecer o processo de humanização. Muito obrigada, eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço.